como é que você está? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Professores Protagonistas, o podcast que dá vez e voz aos professores do Brasil inteiro. A nossa intenção aqui nesse podcast é mostrar a realidade a partir da perspectiva dos próprios professores. Não é só porque o Brasil é um país continental e porque uma escola no Rio Grande do Sul é completamente diferente de uma escola em Belém do Pará, mas é também e principalmente porque os professores precisam ser ouvidos. Os professores têm muito para falar dos desafios, da realidade, da motivação. Quantas e quantas vezes a gente não tem discutido nas redes sociais de como está difícil ser professor hoje? Pelos ataques, pelos desafios, pelo nervosismo, pelo excesso de burocratização, pela sobrecarga, pela desvalorização, pela carreira docente. Professor é uma classe unida ou não é? Dar aula na universidade é mais confortável do que dar aula no ensino básico? Como é que isso se configura hoje para que a gente contribua com uma educação de qualidade para o Brasil todo? Bom, se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu espero que essa conversa faça sentido para você. Eu sou Mariana Arantes, doutora e mestra em educação, jornalista, criadora do podcast Professores Protagonistas, diretora do portal Educação Emocional e também mentoro professores na comunidade Professores Importam, onde a gente trata e muito sobre o acolhimento e saúde mental para os professores. Conheça o nosso trabalho, divulgue esse vídeo, inclusive porque hoje nós temos uma convidada, assim, eu fiquei muito feliz quando ela aceitou. Eu já tive a honra de assistir uma palestra dela pessoalmente na cidade de Campina Grande, e ela tem uma história, uma trajetória na educação, uma história de vida muito, muito rica, muito interessante, e uma trajetória na educação que pode ensinar muita gente. A nossa convidada deste episódio é a professora Patrícia Rosas, o Instagram Letras Rosas, talvez até você siga já nas redes sociais. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda ao podcast Professores Protagonistas. Eu que agradeço, Mariana Arantes, por esse convite, né? Já tive a oportunidade de estar com você, dividindo um palco também, um palco cheio de professores, e onde a gente discutia sobre a educação aqui na Paraíba, e é um prazer estar aqui conversando com você e com a sua audiência também sobre a carreira docente, aquele que nos inspira e aquele que nos pesa também neste caminho de docência. Pois é, que nos inspira e que nos pesa. Eu vou começar um pouquinho aqui, só para a gente não fugir da tradição, falar da sua trajetória, né, de onde você está hoje. Mas até para chegar onde você está hoje, eu quero muito que você fale sobre como você chegou. Porque quando a gente apresenta o seu currículo, parece que a gente está falando assim, mas para ela é muito fácil, agora a vida está muito tranquila para ela, né? E, na verdade, não é nada disso. Então, você que está acompanhando este podcast e que também pode ser um professor protagonista, tá? É só se inscrever para participar. Tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, ou pode mandar um e-mail para a gente no contato@educação emocional. Presta atenção em tudo que a professora Patrícia Rosas contribui hoje, na forma que ela tem contribuído hoje para a educação, porque ela também é mãe de gêmeos, é professora do Departamento de Metodologia da Educação no Centro de Educação da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e tem uma formação bastante plural e que nos ajuda a pensar muito a educação. É doutora em Linguística, com doutorado de sanduíche na Universidade Federal de Buenos Aires, fez mestrado em Linguagem e Ensino, é graduada em Letras e em Pedagogia e tem 22 anos, presta atenção nesse número, 22 anos de educação básica. A professora também já ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio LED, Luz na Educação, da Fundação Roberto Marinho. Já recebeu o prêmio Melhores Programas de Incentivo à Leitura, junto a crianças e jovens do todo o Brasil, da Fundação Nacional
do livro Infanto Juvenil e foi 3 vezes finalista do Prêmio Jabuti no eixo Inovação, categoria Fomento à Leitura. E agora, em 2024, também recebeu a comenda Mulheres Extraordinárias, da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Campina Grande, e o Prêmio Mulheres que Inspiram, do Ministério do Trabalho da Paraíba, e o Prêmio Mulheres que Inovam, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Patrícia, é tão abrangente, e hoje você ainda acha tempo, inclusive, para discutir pesquisas teóricas, metodológicas, sobre análise do discurso, teoria, alfabetização e letramento, literatura, EJA, educação de jovens e adultos, formação de professores, equidade na educação pública, educação antirracismo e combate à violência contra a mulher. Plural é pouco para te definir. Isso é uma motivação ou foram desafios que você foi aceitando encarar? Bem, a minha formação, né, ela se deu muito no âmbito da educação, né, então toda a minha trajetória formativa que eu fui cursando ao longo dos anos foi para estar numa sala de aula, né, então eu estudei para ser professora. Estudei para ser professor é uma profissão muito árdua, é uma profissão que exige muito da gente, então eu estudei muito, me preparei muito para esse ambiente, que é um ambiente plural, é um ambiente diverso, e é um ambiente onde ali existem muitas forças que atuam dentro da sala de aula, né? Então, como professora, a gente acaba tentando, a gente não consegue, eu costumo dizer isso, né? A gente não consegue lutar todas as lutas. A gente tem que escolher as batalhas que a gente quer estar, né? Então, uma das minhas batalhas é a sala de aula, e dentro da sala de aula a gente encontra um universo de perspectivas, de pensamentos e de necessidades. Então, essa minha formação de querer entender um pouco mais sobre, por exemplo, a questão do racismo, né, na sala de aula, como combater o racismo na sala de aula, me levou a estudar um pouco mais, a pesquisar mais, a ler sobre isso. Eu, mulher, né, mulher que vem da periferia, como mulher que trabalhou a vida toda na periferia como professora, e que é uma mulher do seu tempo, uma mulher atual, que vive a grande tragédia do feminicídio hoje. Então, me levou a entender melhor como esse fenômeno pode ser tratado a partir das discussões da sala de aula, né? Como a gente pode levar esse tema, que é um tema sensível, um tema tão difícil, para a sala de aula, discutindo isso com os alunos e entendendo, né, que isso é uma necessidade urgente, emergente. Então, eu tenho buscado aí as minhas leituras, minhas pesquisas a partir das necessidades emergentes da minha própria sala de aula, né? Então, não consigo lutar todas as lutas, mas as que eu consigo abarcar, eu vou ali me buscando maneiras de lidar com esses temas tão sensíveis na sala de aula. A sensibilidade faz muito parte do trabalho do professor. E essa sensibilidade hoje, ela vem sendo sufocada, talvez seja uma palavra até leve, porque o professor hoje tem lutado lutas na sala de aula que são muito pesadas, muito desafiadoras, que vão da sobrecarga do trabalho ao estresse, à falta de recursos, principalmente para quem vem da escola pública, as disparidades, além das outras violências. Isso tudo para você é um catalisador dessas realizações, para que você continue lutando pela escola pública? Ou isso fez com que você, que tem 22 anos de educação básica, migrasse para a educação superior, falando assim, olha, a escola pública está perdida, ou você só mudou do lugar de atuação para lutar? Só mudou o seu ponto de estratégia para lutar? Quem é professor,
costuma-se dizer que quem é policial 24 horas, né? Então, quem é professor. A gente pode mudar a sala de aula, a gente pode mudar o bairro, a gente pode mudar ali a escola, mas ser professor, a essência do professor vai estar com você onde você estiver, né? Seja na educação básica, seja no ensino superior, na pós-graduação. Então, esse meu perfil de professor eu fui construindo ao longo da minha carreira. Então, aquela professora que era da educação básica, hoje é a mesma professora no ensino superior, só que eu estou vendo aqui de um outro lugar. Antes, eu formava meus alunos. Hoje, eu formo professores para atuar com estes alunos que eu conheço bem. Então, hoje eu estou no lugar de formadora de novos professores, e esse lugar que eu estou hoje, eu não trago para os meus alunos um mundo mágico, um mundo surreal, não. Eu trago para os meus alunos hoje, que eu sou professora do curso de pedagogia, a realidade onde eu vivi, a realidade que eu conheci, e preparando esses alunos para a realidade, né? Então, com esses temas, né, que eu tinha falado agora há pouco, são temas que estão pulsando na sociedade. Eu acho que o professor, ele precisa estar atento à sociedade. Existe um grande problema na escola, na universidade, é que essas instituições costumam se fechar nos seus currículos, costuma se fechar no seu mundo e não abrir as portas desse núcleo pequeno para a própria sociedade. Então, as leituras que eu faço com meus alunos são leituras que pulsam na sociedade, né, sobre temas recorrentes da sociedade. Então, as minhas salas de aula, desde a educação básica, agora no ensino superior, são janelas para o mundo. O que é que está acontecendo no mundo? Como é que as pessoas estão sentindo? Como é que as pessoas estão vivendo? Sobre o que as pessoas estão falando? Então, as portas da minha sala de aula estão abertas para o mundo. Então, o que acontece lá no bairro, a gente discute na sala de aula a partir de um ponto de vista crítico, social, a partir do ponto de vista até hermenêutico, mas a gente discute a realidade. A gente não está aqui discutindo histórias da carochinha ou apenas discutindo os contos de fada na sala de aula. A sala de aula, para mim, é o grande laboratório do professor, né? Que bom ouvir isso, porque eu também sou pesquisadora e sei que uma das críticas que a gente mais escuta quando a gente tem contato com outros professores é o seguinte: mas a academia é muito distante da realidade, né? A teoria, ou ela não alcança a prática, ou ela nem discute a prática, né? Porque muitas vezes não é só que não alcança, muitas vezes quem está ali na prática, quem está no chão da escola, para usar uma expressão comum que todo mundo entende, tem essa visão de que as teorias, elas sequer têm conhecimento do desafio na sala de aula. E um deles, muito sério, é o da saúde emocional na escola, que é onde a gente pauta principalmente o nosso trabalho aqui. A gente nunca deixa de falar sobre isso, sempre. Inclusive, se você for compartilhar esse vídeo, por favor, use essa hashtag saúde emocional na escola, use a hashtag professores importam, né? Porque hoje nós vivemos um momento na educação em que a gente precisa ampliar essa visão, que não é só aí a alfabetização em si, não é só a escolarização. O professor também é gente, educador também é gente, e é gente com história. Professor tem vida pessoal. Professor, por exemplo, tem 2 filhos gêmeos, como é o caso da Patrícia. Um deles fez uma cirurgia recente, precisa de mais cuidados. Isso tudo acontece na vida do professor. E parece que, às vezes, ninguém mais se importa com isso. Inclusive, Patrícia, eu fiz essa pergunta para alguns profissionais com quem eu tive o prazer e a oportunidade de entrevistar, que vêm de cidades do interior do Brasil, que é o seguinte: por que você se tornou professor? Por que você se tornou professora? Para gerações 50 a mais, que é a minha, muitas vezes é um sonho, né? A gente tinha um sonho de ser professor. Não foi exatamente o meu caso, eu me tornei professora por acaso, mas é um sonho. Eu sempre quis ser professora. Mas nas cidades pequenas, muitas vezes, ou nas cidades menores, ou no interior do país, ou para quem vem da área de periferia,
ser professor não é uma escolha, é uma falta de opção para escolher. Então, às vezes, as pessoas tornam os professores, porque era o que tinha mais concurso, era o que era mais fácil, a minha mãe já era, então eu fui ser também, não era uma coisa de um desejo. E essas pessoas, às vezes, continuam gostando da profissão, continuam lá ou não, ou então saem. Mas você tem outra trajetória. Você tem outra trajetória, que é uma trajetória da escolha mesmo, e que serviu como o quê? Como um catalisador para tudo que você lutou? Conta um pouco da sua história, do tornar-se professora, do significado e do caminho que você teve que percorrer, por favor. Isso. Eu venho de uma família muito grande, né? Minha mãe teve 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Eu sou a mais velha das mulheres e sou a quarta mais velha de todos. Eu nasci, minha mãe empregada doméstica, meu pai era pedreiro, então eu nasci numa casa onde tinha baixo letramento. Então, minha casa não tinha livro, tinha revista, não tinha leitura. Na minha casa sequer tinha televisão. Quem me segue nas redes sociais conhece um pouco dessa minha história. Eu venho de um lugar de extrema pobreza, miserabilidade. Meu pai, quando eu nasci, né, eu estava morando na casa da minha avó quando eu nasci. Então, chegou um tempo que não dava mais para morar na casa da minha avó, todo mundo morando na casa da minha avó. Somos todos escadinhas na minha casa, então crescemos juntos, né, eu e meus irmãos. Então, chegou um tempo que meu pai não tinha mais para onde ir, né, meu pai já tinha ocupado vários terrenos, já tinha sido despejado pela polícia, e a gente não tinha para onde morar. Então, o que restou ao meu pai foi erguer um barracão dentro do lixão. Na época, era o maior lixão a céu aberto, um dos maiores lixões a céu aberto do Nordeste. Então, lá na cidade de Campina Grande, né, hoje eu estou aqui na capital, João Pessoa, mas fomos morar nesse lixão. Meu pai ergueu um barraco de lona, papelão, e fomos todos morar nesse lixão. Nessa época, quando a gente estava morando no lixão, chegou a época da minha idade escolar. Então, eu cheguei com 7 anos, completei 7 anos, foi a idade que eu tinha para ir para a escola. Todos os meus irmãos desistiram da escola desde pequenos. Precisaram ir trabalhar com meu pai. Imagina, 7 homens dentro de casa. Então, meu pai arrastou todos para o trabalho. Então, como mulher, eu fiquei e fui para a escola. Eu entro na escola pela primeira vez com 7 anos de idade. Eu vivia dentro do lixão, eu catava osso para vender. Quem não sabe, né, existe uma fábrica lá perto do lixão, a fábrica ela fazia sabão com osso, né? Então, eu catava osso para vender nessa fábrica, e o que acontece? Eu fedia, né? Quem vem dessa realidade sabe que aquele odor do lixo fica impregnado em você, na sua pele, no seu cabelo, na sua roupa. Você toma banho, mas aquele odor do lixo não te deixa. Então, quando eu entro na sala de aula, eu encontro uma professora maravilhosa, linda, cheirosa, acolhendo os alunos que entram para a sala de aula. Você está falando de saúde emocional, e é muito importante isso que eu vou dizer agora, porque talvez meu destino tivesse sido outro se eu não tivesse sido acolhida pela professora. O nome da professora é Rosa Limeira. Era a primeira experiência dessa professora como professora numa escola de periferia, próxima ao lixão. Então, quando eu entro na escola, eu me deparo com aquela professora, e a professora ficava na porta abraçando os alunos. Eu não queria ser abraçada, porque eu sentia que eu fedia. E a professora, ela cheirava muito, dava para sentir o cheiro dela. E eu dava um pitu e entrava na sala de aula, desviava a professora e entrava na sala de aula. Teve um dia que eu não consegui fazer isso. Para entrar na sala de aula, ela me abraçou. Aquilo, para mim, foi a mudança que eu precisava. Quando eu abracei a professora pequenininha, eu senti o perfume da professora. Eu segurei assim na cintura dela e senti o perfume dela. E com 7 anos de idade, eu disse, eu quero ser professora porque eu quero ter esse cheiro. Eu acreditava que todo professor era aquele que cheirava bem. E eu disse, eu quero ser professora porque eu quero ter esse cheiro.
E o cheiro dessa professora me conduziu para um mundo, me transportou para um outro mundo. A partir dali, eu cresci querendo, de fato, ser professora. Eu sempre fui muito estudiosa. Nunca abandonei a escola, nunca repeti de ano, e sempre estudei em escolas públicas, escolas e universidades públicas, fazendo processos difíceis de seleção. Quem faz seleção de pós-graduação sabe disso, mas foi minha porta de entrada, foram as escolas públicas, as universidades públicas, e eu sou feliz por todas as políticas públicas que eu encontrei no meu caminho de acesso e de permanência, que me ajudaram a permanecer na universidade, apesar de todas as minhas dificuldades financeiras. E aí, eu não tinha nenhuma referência como professora. Imagina, na minha casa, nenhuma. Nos meus primos, nos meus tios, nenhuma referência. Eu não tinha um tio professor, uma tia professora, um primo distante. Ninguém na minha linhagem era professor. Mas por que eu quis ser professora? Porque eu vi naquela professora que me acolheu ali a minha possibilidade de ser para outras pessoas essa porta de acolhida. E você não tem noção, está lá no meu Instagram, quem tiver curiosidade, mais de 30 anos depois, eu contando essa minha história, depois da minha posse como professora na universidade, e todo mundo, quem é essa professora? Eu disse, eu não sei cadê essa professora. E eu comecei a ligar os pontos, quem é? Onde está essa professora? E eu fui pesquisando, fui entrando em contato com várias pessoas. Vocês conhecem? Ela passou pela escola, e cheguei até essa professora e nos encontramos. Esse encontro está lá no meu Instagram. Mais de 30 anos depois, eu reencontro essa professora. O nome dela é Rosa Limeira, o meu nome é Patrícia Rosas, por isso aí surge o nome do livro, né, O Perfume das Rosas, onde eu conto essa minha trajetória como docente, essa trajetória de vida, e essa trajetória como docente. Então, foi a professora, com o seu acolhimento, ela não fez distinção, ela não disse, sai para lá, menina, seu cabelo está fedendo, vai para lá. Ela não me empurrou, ela me acolheu. E aquilo foi muito importante para a minha vida e que foi traçando meu perfil como professora. De 22 anos de professora na educação básica, eu sempre ensinei em periferias. Eu nunca ensinei numa grande escola, numa escola de centro, numa escola de renome. Não, sempre ensinei em periferias, em escolas de zona rural, na minha profissão, em escolas de periferia, por opção. Por opção, porque eu fui sendo conduzida por esse caminho, sabe? Quando eu chegava nas escolas, olha, só tem escola aqui na zona rural. Eu tinha acabado de passar no concurso, só tem escola na zona rural. Tinha gente que fazia de tudo para mudar. Eu disse, na zona rural, me dê, eu quero. Me dê, eu vou. Né? Só tem escola lá no bairro mais perigoso da cidade. Ninguém quer, quando chegava, não tem, me dê essa escola aí que ninguém quer, essa lá do bairro mais perigoso. Eu fui assim, eu fui sendo conduzida por esse caminho da periferia, e foi nesse caminho de periferia que eu fui sendo formada professora de fato, né, na minha prática, que eu fui formando vários alunos, e que fui criando vários projetos que fizeram a diferença na educação para aquela comunidade por onde eu passei. Projetos, inclusive, que já foram reconhecidos com prêmios nacionais e merecidamente. Eu tenho certeza que virão outros por aí. Patrícia, deixa eu te perguntar uma coisa dessa discussão em torno, inclusive, das redes sociais. Eu já vi, inclusive, ataques. Outro dia você fez um comentário dentro do Instagram do Portal Educação Emocional e alguém atacou você. Falou assim, vai dar aula em escola pública antes de vir falar alguma coisa. Você não lembra disso? Aí eu olhei e fiz assim, eu não acredito que estão escrevendo isso. E você, muito... Eu levo muito na esportiva, porque eu coloquei no meu... Você falou assim, não, você foi muito sutil, assim, falou assim, não, veja, não é bem por aí e tal. E acho que depois você deixou a pessoa sem resposta, porque ela continuou atacando, enfim... Como é que você vê hoje esse cenário em que nem os professores mais conhecem os outros professores, onde parece
eu escuto muito falar sobre isso, assim, essa desunião, esse desconhecimento, esse acirramento dos ânimos. Como é que você tem visto isso hoje? É porque o professor está muito vacinado, né? Infelizmente, existe essa cortina aí entre professores da educação básica e professores do ensino superior. Então, geralmente as pessoas acreditam que professores do ensino superior são professores da teoria, são professores de gabinete, são professores que estão ali só dizendo o que fazer, mas não sabem como fazer na prática. Então, isso é um discurso popular, é um discurso que permeia o imaginário da sociedade, e o professor da educação básica é aquele professor que rala, que pega 2 ônibus por dia, que está lá na periferia, que está lá enfrentando os maiores perigos do mundo, e são os professores que recebem baixa remuneração, são professores que são os mais sofridos possíveis, são os professores da educação básica. Bem, não é verdade nenhuma das duas coisas, nem o professor do ensino superior é esse professor de gabinete da teoria e que está a parte da realidade, e nem esse professor da educação básica é esse pobre coitado também, que é o imaginário coletivo forjou para ele. Existem realidades diferentes para todos os lados, né? Existem professores da educação básica que são muito bem remunerados, isso depende de vários lugares, porque quando a gente fala, a gente costuma falar a partir do nosso umbigo, né? Na parte da nossa realidade, mas o Brasil, ele é continental, a gente não conhece toda a realidade do Brasil, a gente não conhece toda a realidade do professor no Brasil. Tem professores, sim, que são muito bem remunerados, que têm, sim, a valorização do seu plano de cargos e carreiras no seu município. Tem professores que, de fato, enfrentam dificuldades, mas tem professores também que trabalham em excelentes escolas, com excelentes estruturas, com excelentes condições de trabalho. Isso serve para os dois lados. Hoje, né, eu estou na universidade, mas eu tenho toda a minha trajetória na escola pública. Escolas de educação básica, e quando as pessoas vêm falar comigo, dizem, você está falando da universidade, eu fico calada, ou então às vezes eu digo, realmente, eu não sei nem do que estou falando, porque o professor, ele quer aquela veracidade, né? O professor quer saber se aquela pessoa que está falando tem um lugar de fala, né? Tem um lugar de fala dele dentro da educação, só que a gente às vezes costuma cometer muitos erros, porque a gente não conhece a realidade de quem está falando, a gente às vezes precisa realmente conhecer a realidade de quem está falando. E eu lembro muito desse post, que foi um post sobre a reprovação, né, esse projeto de lei que está tramitando com relação à reprovação dos alunos, né, que hoje é ciclo, né, e tem essa ideia de que desfazer essa ideia de ciclo e reprovar o aluno seriadamente, como era antigamente, né, e eu tenho uma posição contrária a esse pensamento, porque quem vai ser penalizado vão ser os alunos, né? O sistema, ele tem a obrigação de ensinar. E quando eu digo sistema, eu não estou falando do professor, estou falando do sistema educacional, né? Que tem que dar condições para os professores, tem que dar estrutura para os professores, tem que dar todas as condições necessárias para que o professor ensine. Tem as condições de ensinar. Se o aluno não aprende, o sistema está falhando, né? E os alunos vão ser penalizados. E existe muito disso mesmo, sabe? Dos professores, mas quem é você? Quem é você que está falando? E eu costumo dizer, eu venho da educação básica de todas as realidades possíveis. Eu venho de uma escola integral. Eu fui professora de escola integral. Você sabe o que é entrar de manhã e sair já no final da tarde? Passar o dia inteiro dentro de uma escola, sem ter um chuveiro sequer para você tomar um banho, sem ter uma mesa para você sentar para comer, porque você tem que comer com um prato na mão, porque o refeitório não cabe todo mundo. Eu venho de escola integral, eu venho da EJA, eu venho do turno da manhã, do turno da tarde, do turno da noite, eu venho da escola do centro, do bairro, eu venho da escola lá da periferia, então eu venho de todos os lugares. Ensinei do ensino fundamental, dos anos iniciais, a pós-graduação. Então, eu passo toda essa realidade da educação e de diferentes municípios também, porque eu já passei por vários municípios. Então, tive contra-cheque zerado muitas vezes, né? Tive contra-cheque zerado injustamente, tive descontos nos meus contra-cheques injustamente. Fui uma professora afogada em empréstimos consignados que nós fazemos para tentar sobreviver,
né, aqueles empréstimos consignados intermináveis. Fui professora que precisei trabalhar, teve um período da minha vida que eu trabalhei 3 expedientes para conseguir formar um salário, né, para formar um salário que tivesse condições de pagar o meu aluguel, de fazer minha feira, né, de pagar gasolina no meu carro. Então, eu trabalhei 3 expedientes. Então, eu venho de todas as realidades da minha educação. Já peguei alunos de todas as realidades. E converso tranquilamente com todos. Com todos que querem conversar sobre educação, eu converso tranquilamente com todos, por causa desse percurso que eu fiz dentro da educação básica. Fui aluna da educação básica, sim, fui professora da educação básica e sou mãe de aluno, sou mãe com filhos na educação básica. Então, pública. E hoje pesquisadora também e formadora de professores da educação básica. Formadora e professora da educação básica, fiz projetos para a educação básica e todas as parcerias que eu fui construindo na minha vida foi voltada para a educação básica, né? Eu costumo sempre, inclusive, até dizer o seguinte também, quando a gente fala muito em educação emocional, em saúde emocional, a gente até desconstrói um pouco dessa história do lugar de fala, porque eu não preciso ter passado pelas mesmas dificuldades que o outro para ver que o outro está passando por dificuldades, né? Se eu tenho minimamente um senso de empatia desenvolvido, é óbvio que empatia não vem na água e a gente não adoça o café com resiliência, não é sobre isso, mas não é o caso, né? Assim, não é porque eu não passei pela dificuldade que eu não sou capaz de enxergar essa dificuldade que o outro está passando. Então, a gente também precisa sempre ter cuidado com isso, e até isso, quando eu estou numa posição mais privilegiada, é até abrir os meus ouvidos e os meus olhos para escutar e aprender com a experiência do outro e respeitar a trajetória do outro. Emocionalmente, a gente fala muito sobre isso, não adianta eu querer impor verdades, etc. E é nesse diálogo que a gente vai tecendo, né, todas essas questões. Além disso, eu tenho um outro acirramento, Patrícia, que eu vejo muita gente atacando e que está, assim, sinceramente, eu acho que nunca foi tão grande, que é uma torcida contra o ser docente. Quem mandou escolher ser professora? Você já viu isso nas redes sociais? Assim, quem mandou você escolher ser professora? Quem mandou votar em fulano ou em ciclano? E agora, assim, não é só direita e esquerda, quem torce para a direita dizendo assim, quem mandou ser de esquerda e quem torce para a esquerda. Mas está vendo? Esse professor é da direita, porque as pessoas estão mesmo se degladiando. Mas me preocupa muito essa questão do quem mandou você ser professor? Eu acho pouco o que vocês estão passando. As pessoas parecem que estão, de fato, comemorando, e aí eu acho que não é o peso da palavra, porque a palavra é essa mesmo, comemorando quando um professor é agredido em sala de aula, quando um professor sofre burnout. Eu acho, isso tem me chocado muito. Como é que você tem visto isso? Eu acho que travou um pouco aqui. A gente está gravando uma entrevista com a professora Patrícia Rosas. Mudou o dispositivo aqui. Agora foi. Deu para você ouvir a pergunta? Sim, eu compreendi. Quando eu entrei no curso de pedagogia agora há pouco, eu conversei isso com os meus alunos, né? Perguntei o que levaram vocês à docência. Vocês poderiam fazer tantas outras coisas. A gente sempre tem essa pergunta, essa curiosidade, por que vai entrar na docência? Acho interessante que ninguém pergunta por que você quer ser médico, por que você quer ser engenheiro, por que você quer ser influencer. Mas quando chega para professor, pergunta por que você quis ser professor, né? A gente sabe os estigmas, infelizmente, que estão sobre a profissão. E eu sinto isso, e as pesquisas têm mostrado que na próxima década teremos um apagão de professores, se nada for feito, se não houver uma valorização real da profissão, teremos um apagão de professores. O que eu sinto eu estou na educação do ensino superior, não entrei agora, faz mais de 10 anos que eu sou professora do ensino superior. Efetivamente, na universidade, entrei agora há pouco. Mas durante esse
período que eu estava no ensino superior, uma coisa que era muito curiosa era que os alunos estavam na licenciatura, mas estavam atuando em outras áreas. Estavam na licenciatura, mas não queriam ir para a sala de aula, queriam uma outra possibilidade, uma outra oportunidade dentro do campo educacional, não necessariamente sala de aula. E, infelizmente, a sociedade tem, né, cada vez mais, com seus memes, com seu conhecimento limitado sobre a profissão, tem ali visto a profissão de forma muito pejorativa, de forma diminuída, então muitos não querem sequer mais ser professores. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: você tem que escolher as suas lutas. Para onde você for, a sua profissão vai exigir de você muito. Um bom profissional, ele é exigido muito, em qualquer lugar. Você já pensou o que é ser médico? Num posto de saúde, de bairro, de periferia, ter que atender pacientes horas a fio, sem ter as condições. Então, ser médico não é uma vida glamurosa também, não. Tem muitas lutas. Os consultórios estão cada vez mais cheios, os consultórios particulares cada vez mais cheios. Esses profissionais da área de saúde, por exemplo, têm que trabalhar em 3 municípios diferentes. Vivem viajando de um lugar para o outro e aí atendem seus consultórios. Então, eles dão muito de si também nessa profissão. Já imaginou ser um corretor de imóveis? Onde o emprego não está garantido? Todos os dias você tem que acordar e matar um leão por dia para ser um bom corretor de imóveis? Já pensou o que é você ser um policial, você ser um engenheiro, você ser um artista nesse país? Então, a gente tem que entender quais são os cardápios que nós temos à nossa disposição e saber quais são as lutas que iremos lutar. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: ninguém entra na docência enganado. Ninguém entra na docência enganado. Você compra um edital, quando você vai fazer um concurso público, você está comprando um edital, você vai lá e paga. Tem a sua carga horária de trabalho. Tem um salário que você vai ganhar. E aí tem o rol das possibilidades das escolas para onde você vai atuar. Você sabe exatamente para onde você vai atuar, qual é o raio, né, de escolas, no raio de escola onde você pode pegar, na sua regional, sabe o salário que você vai ganhar e sabe a carga horária que você vai trabalhar. Você não está na docência por engano. Isso quer dizer o seguinte, que você vai entrar na docência porque você é um profissional. Eu não gosto dessa ideia da vocação. Isso tem prejudicado muito a docência. Entender a docência como uma vocação, como um dom. Isso é muito pouco. A gente pode até ter vocação, a gente pode até ter o dom, mas se a gente não for um profissional, se a gente não passar por um curso de formação, se a gente não passar por uma pós-graduação, isso não vai fazer de você um bom profissional. Você pode ter a melhor docência, você pode ter a melhor vocação do mundo, mas se você não for bem formado, você não será um bom profissional. Então, você tem que encarar a tua profissão e saber se aquilo que você quer é, de fato, vai pagar tuas contas. Hoje a gente tem condições de fazer cálculos, gente. Você na docência, com o salário que está se pagando, com a carga horária que você tem para trabalhar, não vai pagar suas contas? Vai procurar outra profissão. Vai procurar aquilo que vai te fazer feliz como pessoa, que vai te fazer feliz como um ser humano e que também te dá as condições de fazer outras pessoas felizes. Infelizmente, tem muita gente na docência que nem deveria estar na docência. Não deveria estar. Deveria estar fazendo outra coisa, porque nem é feliz, nem faz ninguém feliz dentro da docência. Tem muitos médicos que já deveriam ter se aposentado ou sequer ter entrado na docência. Porque não tem perfil profissional, não tem perfil humano para estar onde está. Então, a vida é dura para todo mundo. A dureza está em todas as profissões. A gente só tem que entender qual é o meu lugar no mundo, sabe? Qual é o meu lugar no mundo e fazer deste lugar o seu melhor lugar. Quando eu ganhei vários prêmios nacionais, eu não ganhei os prêmios nacionais porque eu inventei a roda dentro da escola.
Eu ganhei vários prêmios nacionais na área da educação, porque eu fiz o melhor com aquele que eu tinha, nas condições que eu tinha, e ali eu coloquei o meu talento como professor a serviço de tudo aquilo que eu tinha à minha disposição. E foi o meu talento, com a colaboração de todos que participaram comigo, que a gente fez acontecer com as condições que a gente tinha. Porque a gente nunca vai ter as melhores condições do mundo em qualquer profissão, sabe? Eu vejo assim, hoje, na minha família, graças a Deus, meus irmãos estão bem estruturados, cada um com suas famílias, tem várias profissões dentro da minha casa, e eu vejo as lutas de todos, eu vejo as lutas de meu colega de outras profissões, da área de tecnologia, vejo a luta dos meus amigos artistas, vejo a luta dos meus amigos que estão tentando ganhar a vida, o seu pão de cada dia, com cada um com as suas profissões, sabe? Ninguém aqui é milionário, ninguém é rico, e ninguém aqui ninguém aqui é um influencer, porque eu fico imaginando, é muito decepcionante, né? Para qualquer profissão, você passa anos trabalhando e você não tem uma mansão, enquanto outros têm uma mansão de forma tão fácil, né? Pois é, mas eu acho que, querendo problematizar um pouco essa tua fala alguns professores já deveriam ter saído, eu escuto muito de vários professores, inclusive, teve um dos podcasts aqui, um dos episódios que repercutiu bastante, que foi com a professora Janise Trevisol, do Rio Grande do Sul. A professora que saiu faltando... Ela tinha 29 anos de docência e ela pediu exoneração antes de se aposentar. Ainda faltava um tempo para ela se aposentar, ela pediu exoneração para se aposentar, antes de se aposentar, porque ela não tinha mais saúde mental para aguentar a docência. Ela fala do excesso da burocratização. Se você não assistiu esse episódio ainda, eu recomendo que você assista, é um episódio super forte, em que ela conta, inclusive, como ela pegou vários relatórios e ela colocou várias vezes a letra M, ficou assim, só com a letra M no teclado, e mandou, e nunca teve nenhuma reclamação desses relatórios que ela preencheu assim. E quando começou esse excesso de burocratização, ela fala, olha, o primeiro eu fiz muito bem, o segundo eu fiz mais ou menos, o terceiro eu comecei a desconfiar que ninguém estava lendo, e o quarto eu joguei isso, e até hoje nunca teve uma reclamação. Então, o quanto isso é desestimulante. E eu acho que esse desestímulo é uma coisa que eu sempre procuro olhar, problematizar e perguntar, ele é dos desafios de toda e qualquer profissão. O mundo não é, né, um mar de rosas para todos, etc. Mas também faz com que a gente adoeça profissionalmente. E esse é um grande risco. Então, por exemplo, na comunidade Professores Importam, ou nas temáticas relativas à saúde emocional na escola, a gente tem uma grande preocupação hoje com esse adoecimento docente. Até porque o apagão, pelo que a gente tem visto, não vai ser para 2040. O apagão já está acontecendo porque muitas cidades têm percebido que os seus estudantes, nem querem fazer licenciatura, já não está mais nem no escopo, nem pedagogia, nem licenciatura, e tem conversado sobre isso, assim, quem é que vai voltar para dar aula aqui na nossa cidade? Quem vai voltar? Ninguém vai voltar. Isso já é uma preocupação de algumas prefeituras. Então, assim, como é que você enxerga esse adoecimento docente neste contraponto desse problema da saúde emocional na escola, da falta de saúde emocional na escola, mas também com esse conhecimento de causa? Porque, sim, eu sabia onde é que eu ia entrar. Quando eu prestei concurso, a gente costuma dizer que a gente nem casa enganada, e o que você disse, eu não prestei concurso enganada, né? Eu não prestei concurso enganada. Mas quem que imaginava que o sistema estaria como está hoje? E como é que você tem feito para suportar estes desafios? Em 22 anos como professora, eu adoeci. E adoeci gravemente. Eu peguei uma depressão. Fui diagnosticada com burnout. E isso foi um ponto de virada na minha vida. Foi a primeira vez que eu quis desistir da docência. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Eu disse, eu não volto mais para a sala de aula.
Mas a realidade que eu tinha na minha sala de aula era uma realidade muito violência, porque eu já perdi, como eu disse, eu trabalhei em muitas escolas periféricas, escolas de bairros violentos, eu já perdi aluno por questões de violência na porta da minha sala de aula, perdi um professor amigo na mesa dos professores, preenchendo o caderneta, ele foi assassinado por engano, né, entraram dentro da escola, foram assassinados e assassinaram o professor, um colega nosso, por engano. Perdi alunos e a última gota da chave, né, como diz assim, a última gota d'água foi quando mataram, né, o vigia da minha escola. Eu tinha acabado de sair da escola, estava no caminho para casa quando aconteceu. Entraram dentro da minha escola para roubar a arma do vigia e assassinaram o vigia na porta dos professores. E a partir daí eu pedi licença, não aguentei mais esse ciclo de violência, de desestímulo que eu vinha sofrendo dentro da escola, mas o que me fez desistir foi quando, no grupo do WhatsApp, o diretor da escola mandou uma mensagem dizendo: amanhã a gente segue. Eu fiquei chocada com aquilo. Depois era um vigia na porta depois do assassinato do vigia. Amanhã segue, a gente segue. Eu, no grupo do WhatsApp da escola, fiquei revoltada e disse: como é a história? Ninguém vai seguir amanhã. Amanhã não tem menor condições de ninguém seguir. Perdi uma amiga de suicídio, ela se suicidou, ela trabalhava comigo assim, mesa a mesa. Nesse ano eu estava, isso foi antes do assassinato, isso no mesmo ano do assassinato, meses antes desse vigia ser assassinado. A minha colega trabalhava do meu lado na mesa, ela se suicidou, ninguém parou o expediente da secretaria, o expediente da secretaria seguiu normalmente, aquilo me chocou, e meses depois foi assassinado o vigia quando recebemos essa mensagem. E aí a minha revolta foi tão grande no grupo do WhatsApp, eu esculhambei, eu disse várias coisas que era um ser humano, era alguém que estava ali do nosso convívio, e a vida não podia seguir. A escola precisava de mais segurança, a escola precisava de ser ouvida pelas autoridades, a gente precisava de condições de trabalho. E a minha conversa foi tão estendida, foi tão revoltante, que suspenderam as aulas durante uma semana. No dia seguinte, nós voltamos para a escola, mas para fazer protesto. Fomos lá, os meus alunos fizemos cartaz, fomos para a rua, pedir justiça, pedir mais segurança na escola, e a partir daí a secretaria instalou várias câmeras na escola, trazendo mais segurança, mudou a rotina, fez um controle melhor de entrada e saída. E a partir disso, eu disse ao meu esposo: eu não aguento mais, eu acho que 22 anos... eu já contribuí com a educação básica, eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, menos sala de aula, eu não volto mais. Eu estava esgotada emocionalmente, eu estava esgotada psicologicamente, não tinha condições mais, com tantas mortes E aí passou um filme na minha cabeça, quantas mortes eu já tinha vivenciado dentro de uma escola. E eu tinha desistido, passei um ano afastada, foi quando surgiu a oportunidade do concurso da universidade, e eu disse, eu acho que agora vai ser a minha oportunidade de contribuir na universidade, porque apesar de ser doutora, eu sempre gostei da educação básica, eu não queria sair da educação básica, sabe? Eu já tinha estabilidade há muitos anos na educação básica, estabilidade salarial, eu disse, não vou, vou contribuir aqui com a educação, eu não queria ir para o nível superior nem tão cedo, sabe? Apesar de ter o título de doutora, que me habilitava a estar no ensino superior. Mas foi esse episódio de adoecimento que eu disse, eu vou agora procurar contribuir de uma outra forma, com outro público. Mas é uma negligência, o que está acontecendo nas escolas no Brasil, com esse aumento de violência nas escolas, todo dia a gente escuta, agrediu um professor, o professor foi agredido, o professor agride aluno, então está todo mundo muito estressado, está todo mundo doente, e a gente não tem uma política de cuidado do professor, da saúde mental do professor, a gente não tem, sabe? Professores da educação básica, na sua grande maioria, tem sequer plano de saúde. Quanto é uma consulta?
no psicólogo, quanto é uma consulta para um psiquiatra. Então, quais são as políticas, por isso que eu falo que política pública é tão importante. A gente sabia por onde a gente estava entrando, é verdade, mas a gente precisa estar nesse lugar sempre inconformado, sabe? Eu sou uma professora inconformada. Eu fui uma professora inconformada. Eu estou no meu lugar, mas nunca no meu lugar foi um lugar tranquilo, sabe? Sempre foi um lugar de inconformismo. Eu chego numa escola, você tem uma ideia, eu cheguei numa escola nova, fazia meses que a lâmpada da sala dos professores, tinha várias lâmpadas na sala dos professores, estava queimada uma lâmpada que deixava o fundão lá escuro. Eu cheguei na escola e fazia meses que aquilo tinha acontecido. Gente, e o que é que acontece? Já falamos várias vezes, ninguém troca. Já falamos várias vezes, ninguém troca. Eu tinha acabado de entrar na escola. Cheguei lá na mesa do diretor. Diretor, tem uma lâmpada que faz meses que ninguém troca. É mesmo, a gente vai ter que comprar essa lâmpada. Eu disse, diretor, uma lâmpada. Nós estamos falando de uma lâmpada. Então, isso é o cuidado que se dá aos professores, na sala dos professores. Isso é quando tem sala de professores, que às vezes nem sala de professores tem. Então, a gente tem que ser inconformado. Eu só sei que no dia seguinte a lâmpada estava lá. Então, professor, qualquer lugar que ele esteja, ele precisa ser inconformado. Hoje eu estou no ensino superior e eu sou muito inconformada. Eu sou muito inconformada onde eu estou. Eu sou muito inconformada com a minha sala de professora. Eu sou muito inconformada com o meu currículo. Eu sou muito inconformada com a carga horária dos alunos. Sou muito inconformada com o RU da universidade, né, que cobra um preço absurdo para um estudante comer no RU. Eu sou muito inconformada na universidade com várias coisas. Então, é o meu perfil, não ser um professor conformado. E é fato, a gente precisa, por isso que é tão importante o seu programa. Eu te acompanho já desde aquela época, eu vejo muito que vocês falam muito sobre saúde. Eu acho que a gente precisa... a gente precisa sair desse lugar da discussão e se juntar com pessoas que podem fazer alguma coisa de fato acontecer. Eu acho que a gente precisa, por isso que é uma sugestão que você traga aqui, alguém que está em poder, em situações de poder estratégico, né? Uma vereadora, um vereador, alguém, um deputado, uma deputada, alguém que tem ali condições de mobilizar um plano, de buscar e lutar por condições melhores de trabalho desse professor no âmbito da saúde mental. A gente precisa ser assistido, sabe? Os professores estão, de fato, adoecendo, mas existe uma doença também que ninguém fala, que é a doença dos professores universitários. É impressionante, sabe? A carga horária pesada de um professor universitário, a carga horária pesada, sabe? Anos e anos com salários sem reajuste. Então, tantas outras coisas que a gente precisa falar. E o que é que adoece o professor? É a questão salarial, é uma questão de condições de trabalho, né? A gente não tem uma sala de aula adequada, a gente não tem banheiros adequados, a gente não tem materiais adequados. Então, isso vai minando a energia de um professor. É quando esse professor pega um contra-cheque e ele não vê que aquele contra-cheque vê descontos indevidos nesse contra-cheque. É quando ele vê que esse contra-cheque dele não evolui, a gente passa anos e anos sem ter um aumento real de salário, isso adoece o professor. É quando esse professor ele se sente injustiçado nas suas condições de lazer, de família. Eu fui uma professora que nunca aceitei fazer nenhuma reunião no sábado. Sobrecarregar professores com reuniões fora da sua carga horária. Sobrecarregar o professor com demandas que vai extrapolar a sua carga horária. Então, essas demandas que as escolas colocam sobre os professores têm adoecido os professores. Os gestores têm uma visão de gestão, não tem uma visão pedagógica. Né? Então, muitas vezes não tem, né? Eu estou falando aqui de forma ampla, mas tem que fazer uma concessão. Muitos gestores não têm uma visão pedagógica das questões, né? Então, é muito trabalho para esses professores, muito trabalho mesmo, sabe, para a vida de um professor, e que, às vezes, demanda muito trabalho para levar para casa. Olha, eu comecei a ser feliz, a ser um pouco mais feliz, quando eu parei, eu decidi, desde 2017, eu não levo trabalho para casa, de sala de aula. Isso foi de 2017 para cá.
a minha caderneta na universidade e na educação básica. Se não pudesse fazer na sala de aula, eu não levava mais para casa. Foi uma decisão de vida que eu tomei. Impossível. É quase impossível. É quase impossível, mas se a sala de aula tem 40 alunos, vão ser 10 minutos chamando os 40 alunos, mas eu não gasto 10 minutos na minha casa para registrar a chamada. Eu comecei a tomar essa atitude de 2017 para cá, quando eu vi que eu estava me esgotando, eu estava perdendo almoço, eu estava perdendo convivência, eu estava perdendo filmes, eu estava perdendo de passear, porque o meu domingo era um domingo ocupado para arrumar as coisas da escola. Sim. A gente estava fazendo isso, a gente faz isso, né? O domingo começa a nostalgia. Gente, eu acho que eu já perdi a conta de quantas e quantas vezes eu repeti isso palestra fora. Professor também é gente, e é incrível como parece que não. Né? Tem a culpa do domingo, tem a demanda, e assim, faz, e não dá tempo. Eu gosto sempre de lembrar que burnout não é uma coisa que a gente pega, né? Não é feito uma dengue. Passou um mosquito, me picou e eu agora tenho burnout. Um mosquito pode transmitir dengue, mas burnout não. O burnout é um processo. Eu vou passando por várias fases, por várias etapas, como se fosse uma escadaria abaixo, e entre elas, essa sobrecarga de trabalho, essa despersonificação, essa desvalorização, e essa tentativa, aí eu passo até por uma desidentificação, eu nem quero mais ser professor, porque eu costumo até dizer que esses professores, como você bem colocou, que muitos talvez nem devessem mais estar em sala de aula, se a gente for olhar para trás, provavelmente eles passaram por alguns episódios na trajetória com que já fizessem essa despersonificação, ele já se desidentificou desse ser docente que é naturalmente alguém preocupado com a formação do outro, né? Que tem a docência, ela é um trabalho humanizado e humanizador, mas eu não posso me desumanizar e nem desumanizar o outro. Eu vou acatar aqui a sua sugestão de ir atrás de alguém que formule políticas públicas, mas como essas pessoas normalmente têm muito mais acesso à imprensa do que os próprios professores, a gente tem optado por seguir dando acesso aos professores que não têm fala. Inclusive, se você está vendo essa entrevista, por favor, eu peço que você compartilhe para fortalecer o movimento de valorização docente. Se você quiser se inscrever para contar a sua história aqui, você não precisa me conhecer pessoalmente, não, ou conhecer a Patrícia. Inscreva-se. A gente entrevistei várias pessoas aqui que eu nunca vi e fiquei até com vontade de conhecer, como os professores do Pará, como a própria professora Janise, do Rio Grande do Sul, como professores da Bahia, da Paraíba, porque o movimento docente está passando por tem passado, né? Parece que tem passado um rolo compressor em cima de tudo isso e nós estamos sobrevivendo aí, juntando os próprios pedaços. É a luta que eu escolhi lutar, como você bem colocou. É a luta que eu escolhi lutar. E, Patrícia, para que a gente encerre essa entrevista, além desse teu olhar tão realista, mas também com um olhar otimista, o que você pode dizer, ou o que você tem dito na sua sala de aula na universidade para os futuros professores da educação básica, que faz com que que você procure fazer com que o olho também brilhe, que a educação para você não é só o sistema que está massacrando todo mundo, mas também é o que para você? Eu costumo dizer a meus alunos que a gente precisa encontrar o nosso propósito, sabe? Propósito é aquele que nos guia, propósito é aquele que nos faz acordar todos os dias, propósito é aquele que nos faz caminhar apesar das dificuldades, propósito é o que move o nosso coração. Não adianta, se você tem um propósito de ser alguém melhor e de fazer alguém melhor, porque eu acho que professor é isso, sabe? Um dia eu disse isso à minha professora: se eu quero ser professor porque eu quero ter esse perfume, eu quero levar esse perfume para outras pessoas. Esse era o meu propósito.
Então, se você não atende o seu propósito, você vai ser uma pessoa extremamente infeliz. Então, a gente precisa encontrar qual é o nosso propósito de vida. O meu propósito é ser professor, porque eu quero melhorar a vida de alguém através da educação. E eu digo isso aos meus estudantes. Você vai entrar na sala de aula, você vai encontrar muitas dificuldades na sala de aula. Se você se conecta com o teu propósito, você vai fazer daquelas dificuldades ali uma oportunidade de melhoria para a vida daquele estudante. E quem tem propósito não é acomodado. Quem tem propósito é uma pessoa extremamente inconformada com o que está posto. Porque quando a gente tem um propósito, a gente tem que mexer as estruturas, a gente tende a mexer as estruturas, né, da situação, para que a gente consiga, sabe, ser movido. Quem tem propósito está em constante movimento. Se uma coisa me interrompe esse meu movimento, é porque eu estou movendo aquele ambiente. Eu nunca vou esquecer do que aconteceu na minha escola de zona rural, que foi esse projeto que se estendeu e chegamos até o Prêmio LED Luz na Educação. E eu nunca vou esquecer disso. A escola não tinha biblioteca. A escola só tinha uma sala de leitura que só tinha uma mesa, 2 mesas, melhor dizendo, 2 mesas. Cada mesa cabiam 4 alunos, só cabiam 8 pessoas dentro desse ambiente. Eu tinha 40 alunos numa sala de aula. E os livros estavam lá nessa salinha de leitura. E o que é que eu fazia? Eu tenho até essas fotos. O que é que eu fazia, gente? Eu atravessava o corredor da escola, levava 40 alunos para entrar numa sala que só cabiam 8. 8 alunos entravam, sentavam nas mesas para fazer leitura, e os demais alunos sentavam na calçada. Sentavam assim, no chão, fora da sala de aula, porque não cabiam. E eu fazia isso toda semana. E um dia o diretor me parou no corredor e disse: ô, professora, não é mais fácil você levar os livros da sala, da biblioteca, que se chamava biblioteca, esse espaço pequenino, não é mais fácil a senhora levar os livros da biblioteca para a sala de aula? Eu disse: não, é mais fácil incomodar, trazer 40 alunos para uma sala que só cabe 8, para que a escola perceba que uma escola sem biblioteca é uma escola problemática, é uma escola que não está exercendo a sua função principal, que é ensinar a ler e a escrever. É um absurdo uma escola não ter uma biblioteca. Isso foi durante um ano inteiro, eu incomodando o diretor, eu incomodando o coordenador, eu fazendo esse trânsito desses alunos, levando 40 alunos para um espaço que só cabiam 8. No ano seguinte, o incômodo foi tão grande que eu fui chamada na Secretaria da Educação e eles dispuseram uma sala de aula que tinha lá, gigante, fizeram uma mudança e hoje está lá a escola com uma linda biblioteca. Eles compraram imóveis, ampliaram o acervo da biblioteca e eu, com os meus alunos, decoramos a biblioteca para acolher 40 alunos. Então, professor, a gente precisa encontrar seu propósito. Qual é o meu propósito? É formar leitores. Como o meu propósito era formar leitores, eu me incomodei com aquele espaço que não tinha condições de formar leitores. E eu fui atrás das condições melhores para que aquele espaço se transformasse num espaço de formação de leitores. Então, é isso que eu sempre digo aos meus alunos e aos professores que estão nos escutando. Encontre o seu propósito, professor. Encontre o seu ideal de vida, de pessoa, seu ideal que vai te mover. E aí, quando você encontrar esse seu ideal, todos nós já temos, a gente só precisa, às vezes, entender onde ele está. Às vezes está tão encoberto, né? As dificuldades cobrem tanto a gente, né? Que a gente, às vezes, não sabe mais nem o que quer da vida ou o que está fazendo da vida. Quando a gente encontra esse propósito, a gente vai movendo as pedras, sabe? E outra coisa, professor, sempre busque parcerias. Sempre. Olha, sempre tem gente que pensa como você, que tem ideal de vida, tem gente que tem a cabeça nas estrelas, que tem um sonho no coração. Se junte com pessoas boas, se junte com um colega, com um amigo, se junte com outras pessoas, que é muito importante. Nesse meu caminho, o que fortaleceu a minha personalidade como professora foi encontrar outros professores, foi estar junto com outros professores bons, professores que tinham sonho, professores que tinham alegria no coração. E o terceiro conselho, para encerrar: se afaste de pessoas negativas. Pessoas negativas nos adoecem.
Pessoas com baixo astral nos adoecem, pessoas que só veem o lado ruim, pessoas que só veem desgraça na escola, pessoas que só veem desgraça na docência. Fica longe dessas pessoas, porque vão acabar nos adoecendo. Então, primeiro, encontre seu propósito. Encontrando seu propósito, você vai mover todas as dificuldades que você precisar para vencer. Segunda a questão, se junte com pessoas boas, se junte com colegas, junta aí a turma. E o terceiro, se afaste de gente que é muito ruim negativamente perto da gente, que nos adoece. Com certeza, com certeza. E um ótimo lugar onde a gente tem reunido professores que lutam pelo seu propósito é a comunidade Professores Importam. Inclusive, quem clicar aqui no QR Code, a comunidade Professores Importam é uma comunidade onde a gente entrega para os professores exercícios de inteligência emocional para que eles desenvolvam a própria inteligência emocional semanalmente, também para que eles possam fazer com outros professores. E é uma comunidade onde a gente também fomenta parcerias entre professores. A gente teve parcerias já entre Pernambuco e Espírito Santo, de pessoas que se conheceram na própria comunidade e estão formando outros professores na área de educação emocional, acolhendo e calentando. Porque não é sobre ter a verdade única e absoluta, é sobre a gente se ajudar a tornar a escola um ambiente mais humanizado e humanizador para todos. Patrícia, eu te desejo que você continue inconformada e perturbando muita gente aí para o bem da educação. Muito obrigada por ter aceitado participar do podcast Professores Protagonistas, viu? Foi uma honra conhecer melhor a sua história e dialogar com você. Foi um prazer também estar aqui. Desejo sucesso ao projeto, sucesso a essa comunidade de professores, sucesso aos seus projetos e sucesso a todos os professores que estão nessa luta pela educação, por uma educação mais equânime, por uma educação melhor nesse país. Nós precisamos muito de professores que acreditam na educação. Então, desejo a todos vocês que nos acompanharam muito sucesso, muitas alegrias na profissão docente. E que Deus nos abençoe e nos dê aí bons futuros para a educação do nosso país. Obrigada, amém. Bom, então, se essa entrevista com a professora Patrícia Rosas fez sentido para você, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de usar a hashtag Saúde Emocional na Escola, nem a hashtag Professores Importam, compartilhe, espalhe, deixe o seu like também, inscreva-se aqui no canal do Portal Educação Emocional e entre para a comunidade Professores Importam. Inclusive, se você entrar pelo podcast, você tem um desconto especial. A gente cobra um valor simbólico, já é praticamente uma taxa social anual, mas mesmo assim ainda pode ficar cada vez mais barato. Mas principalmente compartilhe essa entrevista para fortalecer o movimento de valorização dos professores. Muito obrigada pela sua companhia e eu espero ver todo mundo aqui e mais gente ainda no próximo programa.